A gente agora traz detalhes sobre a operação que desarticulou um grupo especializado em assaltos a bancos e também carros fortes, viu? Durante a ação houve confronto. Um dos suspeitos morreu. Diego Almeida vai contar pra gente quem é esse criminoso morto. Diego, como é que foi essa ação da polícia? Oi Danilo, esse criminoso que foi morto durante o confronto com os policiais civis foi identificado como Iago Lincoln Gardman Silva Oliveira, de 31 anos de idade. Ele foi morto hoje de manhã ao longo dessa operação Alavantu, que investiga crimes contra estabelecimentos financeiros, principalmente carros fortes, cooperativas de crédito e também agências bancárias. De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos 12 mandados de prisão e outros mandados de busca e apreensão ao longo de toda essa investigação, que foi iniciada no dia 19 de junho desse ano, quando um grupo criminoso com 4 assaltantes chegaram em um carro de frente a uma cooperativa de crédito no centro aqui de Campina Grande e tentaram roubar, assaltar o carro forte que estava saindo do estabelecimento com valores. Eles não conseguiram, o motorista do carro forte chegou a bater o veículo no veículo dos assaltantes, houve uma troca de tiros e nessa ocasião um vigilante acabou sendo ferido e morto no local onde tudo aconteceu. Essa organização criminosa tem atuação principalmente aqui na região de Campina Grande, de acordo com o delegado, e o delegado informou que conseguiu desarticular todo o grupo criminoso, porque nas prisões que aconteceram hoje, 2 em João Pessoa e as outras 10 aqui em Campina Grande foram todas de criminosos que exerciam algum tipo de papel nessa operação, nessa organização criminosa. Entre eles um policial militar, um sargento da Polícia Militar, que também tinha atuação nessa organização. O delegado Alex Amorim explicou, inclusive, qual era o papel de cada pessoa nessa organização criminosa, inclusive desse homem que foi morto, que acabou sendo morto. Ele era a pessoa que ia para a linha de frente e ele seria o responsável pela morte do vigilante. Vamos acompanhar. O indivíduo que veio a óbito, ele já é conhecido, né, pela Polícia Civil da Paraíba por crimes patrimoniais. Inclusive aqui na cidade de Campina Grande ele já responde por um processo por ter explodido um posto de combustível no intuito de efetuar a subtração de valores do cofre. Ele atentou contra a vida da equipe policial, que teve que reagir à agressão injusta. Veio a óbito, infelizmente, mas foi socorrida ao trauma. Em relação à mulher, ela tinha a função na organização criminosa de guarda de arma de fogo, inclusive o fuzil calibre .50 foi apreendido na casa dela. O policial ele tinha participação na questão logística. O veículo que foi utilizado na fuga, né, do momento do crime lá da Cicobi, ele foi encontrado na casa desse policial e conversas que foram extraídas dos celulares apreendidos apontam que o policial ele orientou o dono do veículo a deixar o veículo guardado até a poeira baixar para poder esse veículo voltar para João Pessoa. Que esse veículo era de um dos membros da organização criminosa, que era de João Pessoa, e trouxe esse veículo de lá. Aqui em Campina Grande nós temos 5 pessoas na carceragem, 4 homens e uma mulher, né? O policial militar foi recolhido no batalhão, né, com o apoio, inclusive é bom ressaltar o apoio da Polícia Militar, que atendeu muito bem o nosso pedido e agiu em parceria, como a gente sempre faz, e efetuou a prisão do policial, né? Chamou ele no batalhão, ele foi desarmado e já foi recolhido lá no batalhão. A gente tem imagens, inclusive, que mostram parte dessa operação sendo realizada na capital, onde 2 pessoas foram presas, mas todos os presos eles foram levados aqui para a central de polícia, com exceção do policial que foi levado para o batalhão da Polícia Militar. Inclusive, o delegado ele fez uma apresentação dando os dados de toda essa operação que começou ainda em junho, quando o crime aconteceu, e foram expostos alguns materiais que serviram de embasamento para o pedido desses mandados de prisões preventivas que foram cumpridos hoje. Entre eles, um print de uma conversa que compromete o policial, porque diz que esse policial teria dado orientações para que o carro usado para dar fuga aos criminosos fosse guardado na casa dele, e esse carro foi justamente apreendido na casa do sargento da Polícia Militar, que pertence, esse sargento
que prestava serviços ao batalhão da Polícia Militar aqui de Campina Grande. Ao longo dessa operação, de junho até agora, várias prisões foram realizadas, além desses 12 mandados de prisões cumpridos hoje. E a polícia também conseguiu apreender um forte armamento, fuzis 5.56 e um .50, que de acordo com o delegado é um dos mais potentes do mundo, capaz de derrubar até mesmo aeronaves. Esse fuzil ele foi apreendido na residência de um homem no bairro da Palmeira e nessa apreensão uma mulher que é esposa desse homem também foi presa e foi levada para a cidade da Polícia Civil. Ou seja, entre os presos a mulher e também esse policial sargento da Polícia Militar. Contra ele, a PM vai abrir um procedimento administrativo para apurar a conduta desse homem que já prestava serviços à Polícia Militar há 23 anos. Ele faz parte da corporação desde 2022. A gente conversou com o comandante da BPTran aqui em Campina Grande, o capitão Glaucio Costa, e ele explicou quais são as medidas que estão sendo adotadas e também ele estranhou a participação desse sargento nessa organização criminosa porque, nas palavras dele, era um profissional de conduta ilibada. Vamos acompanhar. Foi dado cumprimento ao mandado, da autoridade judiciária. Ele foi conduzido, foi lido os direitos constitucionais deles. Após isso, ele foi conduzido ao 2º Batalhão e lá se encontra recolhido à disposição tanto da autoridade judiciária como da autoridade policial. Ele vai ser ouvido em uma audiência de custódia. Do ponto de vista da Polícia Militar, ele vai ser aberto um futuro procedimento administrativo para apurar mais detalhadamente os fatos, que incorreram nesse cumprimento de mandado de prisão. Não consta nada na ficha dele, nada que indessabou a conduta dele, e principalmente relacionado aos fatos que estão sendo, no momento, investigados pela autoridade policial competente. O que impressionou muito a Polícia Civil é exatamente porque essa organização era extremamente articulada, cada pessoa exercia um papel nessa organização. O policial ele guardava os veículos que davam fuga a esses criminosos, no caso específico da tentativa de assaltar o carro forte, e já essa mulher que foi presa, ela era responsável por guardar, armazenar todo o armamento que era utilizado ao longo dessas ações criminosas. A gente lembra que a ação foi no dia 19 de junho, quando começou, inclusive, toda essa investigação. Os bandidos chegaram no local, atiraram e um vigilante acabou sendo morto. Agora, a polícia acredita que não haja outros envolvidos, porque, nas palavras do delegado, toda essa quadrilha criminosa responsável por assaltos a carros fortes, a agências bancárias, ela foi finalmente desarticulada nessa operação Alavantu. Com você, Danilo. Obrigado, viu, Diego? E que importante essa ação da polícia para desarticular completamente esse grupo criminoso. Além de todos os presos, ainda teve um que resolveu entrar em confronto com a polícia, assim como os outros, mas esse aí tomou o destino dele. E o que mais chama a atenção, a presença de um policial militar entre os suspeitos. Você veja que independente do local, independente de onde você esteja, sempre tem gente ruim infiltrada nos cantos, não é não? Uma instituição que a gente tanto respeita, que a gente tanto preze, que a gente tanto dá valor pelos serviços prestados à população, por nos trazer segurança e tranquilidade, aí a gente se depara com um policial militar envolvido nesse tipo de situação. Roubo a banco, a caixas eletrônicos, a carros fortes também, e aí acaba sendo preso. Surpreendendo até a própria Polícia Militar, os integrantes da PM que não suspeitavam que ele pudesse ser envolvido nesse tipo de coisa. Agora a investigação da polícia continua, porque além desse, outros podem também estar infiltrados dentro da polícia para praticar esse tipo de crime e outros também. Parabenizar o trabalho da Polícia Civil da investigação.